E aí, galera, beleza? Estamos voltando aqui hoje com um podcast Mente Aberta. Mais uma vez aqui, a gente ficou um tempinho de férias aí, né? Vocês perceberam, mas agora a gente tá de volta. Vocês já viram que a gente tá com um cenário novo aqui. Se vocês já viram o episódio que já saiu das meninas aqui, elas já estavam, né? Mas a gente aqui é a primeira vez que a gente tá no novo cenário. Quero agradecer vocês aí que continuam apreciando a gente e participando com a gente. Hoje a gente vai cuidar de um tema aqui bastante interessante, até legal, engraçado, vocês vão gostar. A gente está, então, retornando hoje aqui com o tema de teologia, né? O nosso programa de teologia que a gente já costumava fazer. A gente também tem o programa com as meninas, logo tem mais programas chegando aí, então continuem aqui participando com a gente. Bom, então vamos começar. Meu nome é Daniel Mazarin, como vocês já conhecem. Pastor Edson. Pastor Edivaldo. Então vamos começar, que o nosso tema está bem interessante hoje. A gente vai falar um pouco aqui sobre os movimentos pentecostais, esse é o nosso tema de hoje. A gente vai dar uma comentada aqui e discutir um pouco o que são, né, o que são esses movimentos pentecostais, principalmente os movimentos modernos, né, que a gente vê por aí. Tem muito vídeo na internet, né, que as pessoas acabam postando e vocês acabam vendo. A gente quer comentar um pouco sobre isso, a gente vai mostrar alguns aqui para vocês. Mas primeiro a gente quer fazer um panorama aqui para explicar de onde surgiram esses movimentos, né, o que são, quais são as características, quais são os costumes que cada movimento tem, que cada igreja utiliza, né, e o porquê, de onde isso nasceu, e tentar dar um pouco da base bíblica também, porque de onde isso surgiu, né, tanto na Bíblia lá na Antiguidade, quanto nos movimentos mais modernos. Então a gente vai começar primeiro fazendo uma introdução, né, para esses movimentos pentecostais. Então, vamos falar primeiro o que é o movimento pentecostais, né? Quais são os movimentos, quais são os variados tipos desses movimentos? Ok. Então, primeiro eu quero falar para vocês que estão conosco neste momento que a nossa vertente é pentecostal, tá? Então, nós vamos comentar de algo que nós também vivenciamos, porque nós somos pentecostais, participamos de uma comunidade que crê nos dons espirituais. Mas da onde vem a palavra Pentecoste? A palavra Pentecoste é uma palavra hebraica, tá? Que significa, aliás, uma palavra grega que significa Pentecoste, tá? A palavra grego Pentecoste, que significa 50 ou 50. Tá? Essa é a origem. A origem dessa palavra, ela deriva da festa judaica de Shavuot, que significa semanas, em hebraico. Shavuot significa semanas, então a festa chama-se festa das semanas, uma festa judaica, e essa festa de Pentecostes ela era comemorada 50 dias após a Páscoa. Depois de 50 dias da Páscoa, então se comemorava a festa de Pentecostes. Na Bíblia, no Antigo Testamento, essa festa ela também tem outros nomes, além de Pentecoste. Ela também é chamada de festa da colheita ou cega, festa da semana, festa dos primeiros frutos, tá? Ou dos primeiros frutos das colheitas que aconteciam. Então, da onde se deriva essa festa Pentecoste, o nome Pentecoste. Então, essa é a origem do nome Pentecoste. Essa é a origem de uma festa judaica, a festa das semanas, dos primeiros frutos. Agora, embora seja uma festa judaica, ela é muito importante também para o cristianismo, porque ela é um marco para o cristianismo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso de número 49, Jesus disse o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E foi justamente nessa festa de Pentecoste que 120 irmãos, no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 1 ao verso 4, nós vemos que justamente nessa festa judaica, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que o Espírito Santo de Deus ele desce sobre 120 irmãos no tabernáculo, no cenáculo, aliás. Então, está aí, foi um marco importante para o cristianismo, porque ali, logo depois de a igreja ser inaugurada por Cristo, ele dar as últimas orientações e subir aos céus. Então, esses irmãos perseveraram em Jerusalém e nessa festa maravilhosa vem o Espírito Santo para selar a igreja.
Até que eu também, quando falo em Pentecoste, pra mim, o que eu lembro mais evidente, assim, é esse episódio aí mesmo, né, do Espírito Santo descendo ali, né? A gente nem ouve até tanto da festa judaica, né, pastor? Sim, geralmente quando fala... Fala Pentecostal, assim, no começo era uma dificuldade, falar assim, nossa, a pessoa é pentecostal, né? E eu ficava pensando, meu Deus, deve ser uma coisa. Aí, assim, houve até uma decepção, pastor, porque assim, quando foi, falando, não, é uma contagem, né? 50 dias. De 50 dias. De uma festa tradicional que reunia muita gente, né? Todo mundo ia para aquele lugar para festejar. E o Espírito Santo escolhe esse momento, Jesus escolhe esse momento para eles esperarem justamente o momento dessa festa, é a conclusão dessa festa. Exato, exato. E da onde vem então agora o nosso pentecostalismo moderno? Nós vemos que aí foi o Pentecoste, né? A origem do nome Pentecoste. Mas e o pentecostalismo moderno que nós conhecemos? Após a reforma protestante, com Lutero, né, Martinho Lutero, mais ou menos no século XVI, abriu o caminho para o surgimento de outras denominações. A igreja luterana, as igrejas congregacionais, presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos. Então, logo após, né, a reforma protestante. E no século XX, logo depois da reforma, no século XX, nós temos novamente o surgimento de forma forte do pentecostalismo novamente, mais precisamente no ano de 1906, mais ou menos, nos Estados Unidos, em Los Angeles, no estado da Califórnia, através do pastor negro William Seymour, né, um pastor que fazia parte de um movimento que buscavam muito, de forma intensa, a questão da santidade, da pureza, eram puritanos. Então a manifestação houve, então começou a haver as manifestações, né, da descida do Espírito Santo, ou do batismo com o Espírito Santo, as manifestações de curas, milagres, e houve um grande mover ali na Rua Azusa. Rua Azusa muito famosa, e muitas pessoas saíam dos estados americanos, iam de outros países para a Rua Azusa para presenciar. Conta nos livros que houve reuniões ali que tinham mais de 1.000 pessoas na rua. Era uma coisa fenomenal. E importante, quando você lê, ela fala da precariedade das instalações, que a rua era muito suja, havia muita sujeira, a reunião não tinha bancos confortáveis, nada disso, era uma coisa precária, mas as pessoas vinham de todos os lados, porque elas queriam ver aquele movimento. Veio jornais, veio revistas, todos para conferir aquele momento que foi um marco. Então ali inicia-se um pentecostalismo moderno. No Brasil chega no ano de 1910, aqui no Brasil. No Brasil chega através do pastor italiano da Congregação Cristã no Brasil, né, o Luigi Francescon. Chega no Brasil através da congregação. Foi a primeira igreja pentecostal que chegar no Brasil. E logo no ano seguinte, em 1911, vem, através do pastor Daniel Berg e Gunnar Wing, pastores da Assembleia de Deus, aí a segunda igreja pentecostal. Então, congregação em 1910 e as assembleias no ano de 1911, que nós iniciamos aqui o pentecostalismo no Brasil. Mesmo que já havia outras igrejas, tinham chegado outras igrejas mais tradicionais, mas o pentecostalismo mesmo chega com essas duas denominações aqui ao Brasil. E é interessante que hoje há vários tipos de outros movimentos, né? Então nós temos, vamos dizer assim, a primeira onda poderia se caracterizar do pentecostalismo, que foi quando desce ali em Jerusalém os discípulos. A segunda, quando nós temos a chegada no Brasil aqui em 1910, 1911, através de Luigi Francescon e Daniel Berg e Gunnar Wing, e 1906 nos Estados Unidos ali com o pastor William Seymour. E agora nós estamos num outro momento.
chamado de terceira onda. Jesus. Um outro momento. Esse outro momento ele se inicia no ano de 1970, mais ou menos no ano de 1980, nessa década aí, surge o neopentecostalismo. O neopentecostalismo. O que é neopentecostalismo, pastor? O que é? O que significa isso para nós? Neo, né? A palavra neo significa novo. Então seria o novo Pentecoste. Né? Se pode haver um novo, mas um novo Pentecoste. Seria como que uma reforma dentro da reforma. Uma reforma reformada. Uma reforma reformada. Fica bom assim, Dani. E esse movimento, ele cresce, e as igrejas mais proeminentes do neopentecostalismo é a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Renascer, a Igreja Apostólica Fonte da Vida, a Comunidade Cristã Paz e Vida, são as igrejas mais proeminentes do neopentecostalismo. Essas são as mais proeminentes, né, do neopentecostalismo. E a partir dessas igrejas começou a se usar muito mais os títulos que deixam bem evidentes que a pessoa já sabe mais ou menos se ela realmente é aquela igreja, aquela denominação. Na realidade, aquela denominação é neopentecostal, devido aos títulos dados aos líderes espirituais: apóstolo, profetas, missionários, né? Apóstolo, profeta, missionário. Esses títulos geralmente são os que os líderes neopentecostais eles utilizam. E embora esses títulos eles estão na Bíblia, eles não são antibíblicos, esses títulos não são antibíblicos, mas existe hoje um debate grande, muito grande em torno disso, do uso desses títulos. E eu vejo que esse debate se deve ao abuso que muitos, infelizmente ditos, bispos, apóstolos, profetas, né, têm feito. Esses abusos têm banalizado o evangelho e não têm honrado o título. Eu particularmente, eu creio no funcionamento dos ministérios. Eu creio, deixados por Cristo, como diz aqui na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 11 ao 13, Paulo fala bem claro mesmo, ali nessa carta, o seguinte, olha só. Ele mesmo deu uns para apóstolos, olha aqui, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo quem? Jesus, ele está falando de Jesus aqui. Jesus mesmo deu algumas pessoas que foram chamadas, separadas por ele, para receber esses títulos aqui, essas funções. E aí ele continua dizendo, querendo, através desses títulos, dessas funções, aliás, esses ministérios, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E aí eu pergunto, a igreja santos aqui que ele está falando, né? Está falando de todos aqueles que são justificados pela obra de Cristo no Calvário, que foram purificados pelo seu sangue, como diz na carta de 1 João, do apóstolo João. Então, todos esses que aceitaram a Cristo, que receberam a Cristo, que creem na ressurreição de Cristo, são justificados pelo poder da obra de Cristo no Calvário. Então, a Bíblia Sagrada chama essas pessoas de santos, pois estão no processo do aperfeiçoamento. Então, esses ministérios, eles vieram para poderem aperfeiçoar os santos. Olha só, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E eu pergunto, hoje nas igrejas estão todos perfeitos? Todos são perfeitos? Ninguém erra mais? Ninguém erra mais? Tá difícil, né? Tá difícil, a gente tá tentando, né? Todos estão ali numa luta, porque ninguém é santo, né? Estamos num processo de santificação, né? Então, todo mundo está passando no processo. Ninguém está pronto, né? Todo mundo ainda precisa. Já alguém se levantar e falar assim que já está pronto e acabado, então, para ele, acho que termina, né? Não é? Pode ir embora. Vai embora daqui, porque nós estamos aqui, vai causar uma inveja entre os irmãos, né? Porque aquele ali já está pronto, mas não. Então, todos, né? A gente tem que ressaltar, não tem esse que não tenha falha ainda, né? Não tem esse que, olha, esse aqui não peca mais, esse aqui não precisa mais da obra de Cristo na vida dele. Então, ainda
Precisa, né? Precisa, Precisa que o Espírito Santo ainda vem lapidando, vem trabalhando as nossas vidas, não é? Justamente, então, esses ministérios aqui falados por inspiração divina, através do apóstolo Paulo, eles vieram justamente para isso, para lapidar, para aperfeiçoar. Justamente isso que o pastor falou, para lapidar, para aperfeiçoar essas pessoas. Nós, né, essas pessoas, nós que fazemos parte da igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só que esses ministérios vêm para edificar o corpo. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo. Esses ministérios estão sendo utilizados para destruir o corpo. Mas não é porque estão sendo utilizados para destruir o corpo que quer dizer que eles pararam de funcionar. Eles não pararam de funcionar. Aí nós temos uma outra vertente, ou vamos dizer vertente, não, uma linha teológica, uma linha de pensamento teológico, que são os cessacionistas, que falam da cessação dos dons espirituais, que eles acreditam que os dons espirituais só existiram ali por volta do 1º século, no período dos apóstolos, ali dos pais, ali, para haver a confirmação da pregação do evangelho. Então havia os milagres para confirmar a obra de Cristo, do ministério. Depois, quando há essa confirmação, essa ratificação, então, quando eles morrem, também se cessa completamente a operação de milagres, o falar em línguas estranhas, as curas, acaba-se com os apóstolos. Mas, será que isso é verdade? Os cessacionistas, nós temos vários cessacionistas no mundo hoje. Temos no Brasil algumas igrejas cessacionistas, né? Temos teólogos renomados que são cessacionistas. Dentre eles nós podemos citar aqui o pastor Augusto Nicodemos, é um cessacionista, é um homem muito culto, mas ele é um cessacionista. Contudo, quando nós olhamos na carta de 1 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo ali, ele está falando para quem? No capítulo 12 da carta de 1 Coríntios. Ele está falando sobre os dons espirituais. E os cessacionistas dizem que os dons funcionavam principalmente sobre os apóstolos, para a confirmação do evangelho. Só que na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo, ele está falando, não é para os apóstolos, ele está falando diretamente para a igreja. Sim. E pensa numa igreja bagunçada, uma igreja desorganizada. Os irmãos atribulados. Terrível, terrível, uma igreja terrível, bagunçada. E ele fala ali sobre o funcionamento dos dons espirituais. E é interessante que ele não chega... Estava uma bagunça toda. Gente, é o seguinte. Está tudo desorganizado. Cessa-se aqui agora os dons espirituais. Ele não faz isso. Ao contrário. Ele tenta organizar o funcionamento dos dons espirituais. Ele tenta organizar o culto, colocar ordem, mas que continuasse o funcionamento dos dons espirituais. E ele está falando para a igreja. Uma igreja complicada. Uma igreja complicada. Então não era só para os apóstolos a manifestação e a operação dos dons espirituais, mas para a igreja também, para os membros da igreja. Para os membros da igreja. Ali no caso, os dons espirituais estavam servindo, ao invés de para edificar a igreja, né, ou para fazer com que a igreja crescesse, né, estava ao contrário, estava destruindo a igreja, né, estava sendo motivo de contenda dentro da igreja por causa daquilo ali, ou contenda entre aqueles de fora, né? Tava olhando para dentro e falando, o que é tudo isso daí? É exatamente o que está acontecendo agora. É porque os cessacionistas, eles estão fortes, muitos deles. Eles tem bastante argumentos, porque você olha, infelizmente, em muitas igrejas neopentecostais, uma bagunça. E aí então o camarada olha aquilo e fala, não, tá errado. E era justamente isso. Paulo, quando entrou, falou assim, ó, quem entrar, uma pessoa que não é da nossa fé, entrar num culto de vocês de adoração, vai falar que vocês aqui são todos loucos. É um bando de louco, doido, varrido que está aqui dentro. Ele falou assim, não, está tudo errado. Os dons têm que funcionar, mas de maneira organizada. Vamos organizar esse negócio. Vamos, pastor, ver como que precisa-se de uma orientação, de uma supervisão, de alguém sério de estar supervisionando. Por quê? Porque você vê que já no começo,
a coisa já começou, eu creio que quando Paulo começou a igreja Tava ali, meio, estava né? aquele pouquinho, estava no meio, acho que ele levando certinho todo mundo ali, porque ele estava na supervisão. Quando ele sai e vai para as missões dele, para abrir outras igrejas, ele deixa certamente outros ali, mas assim, aí pela falta de Paulo estar ali, Paulo não está aqui, então deixou quem é? Deixou o pastor Edivaldo. Não, então vamos... Então, peraí, vamos criar alguma coisa vamos nova. começar um negócio diferente aqui, vamos querer... E só não virou mais bagunça, porque Paulo, ele estava direto ali, mandando as cartas, orientando, sabendo, porque a notícia chegava até ele. Sim, né? sim. Olha, está acontecendo assim, Sim. e ele orientando. E em tudo, você vê que a igreja de Corinto praticamente é uma catada de Paulo atrás da outra, Sim. corrigindo isso, corrigindo aquilo. Você não vê um elogio, você não vê falando, olha, vocês estão de parabéns nessa Isso aqui parte. vocês estão bons. Não tem por quê. Porque cada um queria fazer do seu jeito. Esse é o problema. Exato. Cada exato. um quer fazer do seu Exato. jeito. E não é do seu jeito, tem um jeito de se fazer. Exato. Aí exato. quando você quer começar a liberar muito, Exato. Então, esse é o grande problema das igrejas neopentecostais, que é o livre pensamento, ou seja, o livre pensador. O pregador, ele prega o que ele acredita. Ele acha que está certo uma coisa e fala assim, não, é isso que eu vou falar, que eu vou pregar. Ele dá vazão para a criatividade. Ele geralmente não tem uma supervisão mais de perto, como a de Paulo, falou, não, filho, tá errado isso aí. Corrige. Não tá errado. Sai desse caminho, é esse daqui o caminho. Não, o cara é livre pensador. Ele acorda de manhã cedo e fala assim, bom, o que eu vou fazer hoje? Já sei, eu vou pegar um travesseiro de penas hoje, vou levar no culto e vou rasgar e vou soltar no meio da igreja e falar pro povo o seguinte, colocar um ventilador para espalhar bastante, peguem as penas, porque é o Espírito Santo, é a pomba, as penas da pomba. A hora que você pegar essa pena, segura firme que você vai receber a unção do Espírito Santo, você vai voar nas asas do Espírito. Pastor, não dá ideia, pastor, não dá ideia. Pronto, amanhã já tem alguém fazendo. Amanhã já saiu um aí falando, eu vi o pastor da Cristo Vivo falando, pastor Edivaldo. Não é que a ideia é boa mesmo? Ideia boa, tem até uma base bíblica boa aqui que vai encaixar, porque para tudo a pessoa lê um texto e ele, às vezes, não tem uma formação, não tem uma supervisão, ele dá uma interpretação toda dele. Fala, não, eu penso que é isso aqui. Tipo assim, totalmente o texto. E solta, eles mudam totalmente, ou pegam um versículo apenas, Isolado. sem base nenhuma para aquilo ali, e eu vou fazer uma campanha em cima disso aqui, Exato. eu vou fazer um movimento em cima disso aqui, e tá tudo fora da Bíblia. Não, ele vai lá, ele te mostra, fala, tá aqui na Bíblia, mas, irmão, não tá falando isso na Bíblia. Você está equivocado. E aí, onde que vai surgindo uma atrás da outra. Que nem o pastor falou, o pessoal fica livre para pensar, né? Sim, fica livre. E aí, com essa liberdade de pensamento, onde surgem as tendências heréticas e as inovações doutrinárias nessas igrejas. E quando, se o pastor ali, o obreiro pertence a um ministério e a pessoa responsável chama a atenção dele, ele pega, fala, ok. Ele sai da igreja, daquela denominação, aliás, e vai lá, aluga um salãozinho, e ele inicia o seu ministério utilizando aquilo que lhe repreenderam para ele não fazer. Ele continua fazendo, e pior ainda, fixa, né? faz algo pior do que aquilo. Então, por esse motivo, essas práticas desorganizadas têm, infelizmente, levado a falta de credibilidade. Mas não é porque esses camaradas têm essas atitudes e funcionam de maneira errada, utilizam o ministério de forma errada, que se cessou os ministérios. Não, é a mesma coisa. A pessoa ela pode pegar um veículo, um carro, e usar da forma certa ou incorreta. Por exemplo, ele foi lá e comprou um carro de uma marca, da Fiat, um exemplo, da Fiat. E ele começa a usar aquele Fiat de forma tudo errado. Não é porque ele está usando errado que a fábrica vai parar de fabricar. Não, a fábrica não.
aqui tá certo, é dessa forma, tá aqui o modelo, tem que ser usado assim, O assim, manual de assim. instrução tá ali. Entendeu? mas- Tá lá. Aham. Só que o cara tá usando errado. Mas não é porque ele tá usando errado que a fábrica vai deixar de fabricar. A mesma coisa são os dons, os ministérios aqui, que está na carta aqui. Então nós vemos claramente que Paulo deixou, olha só, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verso 13 do capítulo 4 de Efésios. Então ninguém é perfeito, quer dizer, nunca vai parar de funcionar esses dons. Porque para nós chegarmos à estatura de varão perfeito, pessoas perfeitas, somente na volta de Cristo, ou quando nós partirmos dessa vida. Então até lá vai se funcionar esses ministérios, querendo ou não. Só que não quer dizer porque as pessoas estão utilizando de forma errada, equivocada, que eles não existam, que eles se cessaram. Não, não é isso. Infelizmente, essas pessoas elas precisam de um suporte melhor, de uma orientação bíblica melhor, de um estudo melhor, de um conhecimento melhor. E aí entra também até nessa questão do conhecimento. Hoje tem faculdade de teologia de todo jeito, todo tipo. E porque muitas dessas também denominações abrem a sua própria escola teológica. Aí Vai replicar o pensamento dele. Exato. Lá. Só que aí nós temos que utilizar a escritura como base, só as escrituras. Aí, quando nós vemos a parte calvinista, os calvinistas, eles têm um movimento sola scriptus, né, só as escrituras, que tudo tem que ser a partir da escritura, e é o correto, tudo tem que ser a partir da escritura, da interpretação bíblica e tudo mais. Só que mesmo eles, os calvinistas, quando entram nessa questão do cessacionismo, tem base bíblica para falar sobre o cessacionismo. E aí as pessoas, os pastores mais proeminentes que escrevem seus livros, até tem um pastor, eu vou só falar o nome do livro, Porque Sou Cessacionista, brasileiro, ele fala ali sobre porque ele é cessacionista, mas nesse livro é bem claro, ele já deixa bem claro ali na parte introdutória que ele é cessacionista e a base dele é pela prática do ministério pastoral que ele vem exercendo. Então a base dele maior é através do ministério e da experiência particular dele, ministerial. Ele deixa isso bem claro. Não é bíblica, porque você não tem na Bíblia uma passagem mesmo que diz que cessou. Não há esse versículo. Então mesmo esses que defendem só as escrituras, e está certo defender só as escrituras, ela mesma interpretar a si própria, só que quando chega nessa parte, não tem que nós falar, não. Aí são minhas experiências particulares, mas nós também temos as experiências particulares, pentecostais, do ministério, do desenvolvimento do ministério, quantas pessoas sendo saradas, quantos milagres acontecendo, quantas curas. Eu tenho na minha casa, por exemplo, meu irmão foi curado de forma miraculosa, milagre de Deus do seu olho, está até hoje perfeito, e nós vimos. Cessou? Cessou. Então, mas aí não acontece nessas igrejas, não acontece porque não se busca, ou não se busca porque não acontece? Ou é um círculo. É um círculo vicioso. Isso aqui é assim, depois torna aqui. Porque eu conheço pessoas, minha mãe mesmo é de uma igreja que eles não creem, né, no batismo no Espírito Santo. E quando eu vim para a igreja que eu comecei, a igreja pentecostal, neopentecostal, né? E em um mês eu estava ali, eu fui batizado no Espírito Santo. Então não adianta ninguém vir falar para mim que não existe mais o batismo no Espírito Santo, foi só naquele tempo lá. Porque eu tenho uma convicção de que mas assim, ela falou assim, por que na minha igreja as pessoas não são batizadas no Espírito Santo? Eu falei, mãe, porque não busca. Não há busca. Vocês não dão liberdade. Às vezes a pessoa começou a sentir ali o outro capaz de vir e repreender. Não, tá endemoniado, tá alguma coisa, mas não é. Eu falei, eu tenho certeza que existe. Você entendeu? Não tem nada no mundo que vá me tirar desse caminho. Eu tenho certeza que eu fui batizado no Espírito Santo. Ah, mas não tem mais a oração em língua. Eu falei, então, eu não sei, então vai ser mais milagre ainda, porque o que eu passei, o pastor passou, e os que são batizados no Espírito Santo passou, é uma experiência única. Você entendeu? Exato. Agora, a pessoa nega aquilo ali, ele nega porque não aconteceu com ele. É que eu me lembro, eu tive um pastor, e
esse pastor, ele falava assim, que quando ele estava fazendo teologia, e nesse período ele foi confrontado com relação ao milagre da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. E aquilo, e eu mesmo na faculdade, quando fiz faculdade, eu me lembro claramente um professor nosso zombando e falando sobre essa questão dessa passagem, né, o mar de gelatina e tudo mais. E é interessante que a pessoa chegou até ele e disse assim, não, você acredita que o povo realmente passou pelo Mar Vermelho? Você é louco? Não houve essa passagem pelo mar da forma que vocês acreditam, não. Não foi dessa maneira. Isso foi um fenômeno natural que acontece ali. As águas estavam até o tornozelo e por isso eles passaram pelo meio do mar. Aí ele pegou e falou assim, o milagre foi maior. Mas por que o milagre foi maior? O milagre foi maior então. Porque todo o exército de Faraó morreu afogado, cavalos e tudo mais, com água até o tornozelo só. E esse que é um Deus. Tá igual o Kiko, morrendo afogado na piscina. Assim. Só se levantar, meu filho. Só se levantar. Na verdade, assim, é uma falta de fé, né, pastor? Assim, se a pessoa não tiver a fé ali, nós não vimos ali, nós não estávamos presentes. Sim. Mas, assim, enquanto houver essa falta de fé, sabe, como Tomé, né, que, se eu não ver... Se eu não tocar, onde que a fé do cara, onde que estava a fé de Tomé? Se eu não tocar, quer dizer, não basta só ver, eu tenho que tocar. Porque tem gente que mesmo que vê, se ele falar assim, se não for comigo, se não for comigo, não aconteceu, mas aconteceu com o Edivaldo, mas pode ter sido, não, se não acontecer comigo. Então ele entra num processo de duvidar, entendeu? E Deus não tem que provar nada para ninguém. Olha, eu tenho que provar isso pro Edivaldo, porque senão... Ele, não, meu filho, você vai ter que crer. Para isso que tem aí a palavra, tem aí os pastores, tem aí os profetas. É para você crer. Agora, se você entrar nessa de, eu não vou acreditar, então você não vai ver mesmo. Você não vai acreditar somente porque as pessoas estão fazendo e utilizando os dons que Jesus deixou para o aperfeiçoamento e crescimento da igreja. Porque algumas pessoas estão usando de forma errada, você não vai acreditar. Não pode. Jesus foi bem claro que naquele dia, quando ele vier, também foi julgar muitos que usaram o seu nome para expulsar demônios, falar em outras línguas, operar milagres. Essas pessoas serão condenadas, porque utilizaram da maneira errada. É bem claro. Ele não está condenando os ministérios. Ele está falando que aconteceu o milagre, ocorreu as curas, os milagres sobrenaturais. Mas as pessoas a qual operou estavam operando de forma errada, de maneira equivocada. E as pessoas é que serão punidas. Sim. Então, isso não impediu o milagre de acontecer, né? Exato. Porque ele vela para que a palavra dele se cumpra. Porque foi a última orientação que ele deixou para os discípulos. Ele fala sobre pegar em serpentes para levar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, se tomares alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e por aí vai, entendeu? Nós vemos claramente, então, aquilo que ele deixou para a igreja vai perdurar até a sua volta, não vai cair um tio sequer da sua palavra. Mas aí as pessoas não fazem uma interpretação errada, como acho que vocês já devem ter visto, por exemplo, o pastor falou de pegar em serpentes, né? Aí o pastor, ele faz um culto lá nos Estados Unidos, ele faz um culto em que, para provar a sua fé, você tem que pegar na serpente. E aí o pastor levou uma picada de serpente no pescoço. Morreu. E começou ainda, ele ficou resistente, porque falou, tenho fé, né? Agora é a hora de eu mostrar. Nada, né? Não vai acontecer nada, mas daqui a pouco ele começou a cambalear, e o camarada morreu. Entendeu? E como que fica aí aquelas pessoas, porque o preocupante não é com aquele que já tem uma base e ele vem por uma igreja dessa aqui para tentar alguma coisa nova. O duro é a pessoa que se converte numa igreja dessa daí. Porque, tipo assim, você mata a fé daquela pessoa ali para sempre.
Sim. Porque ela estava sendo ensinada errado e acreditou depois assim, né? ele Depois não acreditou assim, aconteceu. então isso aí é tudo mentira. É. Aí, tipo assim, essas igrejas Eu não evangélicas, acredito mais aí em põe nada todo disso. mundo no mesmo jacar. Exato, Você mas entendeu? o problema é que o próprio Jesus falou: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Seria melhor colocar uma pedra amarrada no pescoço e se lançar ao fundo do mar. Então vai acontecer o escândalo. É inevitável, vai acontecer, vai ocorrer. Mas ai desses por quem vem o escândalo. Ai dessas pessoas. É porque elas se tornam um empecilho para as outras pessoas, para a fé de outras pessoas. Como o pastor mesmo falou, a pessoa acaba se tornando um empecilho, uma pedra de tropeço para a fé de outra pessoa. E isso pode levar a pessoa a não alcançar a salvação. Ai daquele a qual foi utilizado para ser a pedra de tropeço na vida dessa pessoa. Então, esses movimentos, infelizmente, têm utilizado de forma equivocada, né, os dons ministeriais e espirituais, e ai desses que têm causado escândalo. Mas será que o os neopentecostais, ai Jesus, será que eles estão excedendo em muito a primeira onda? Será que essa terceira onda está excedendo em muito a igreja de Coríntios, aquelas igrejas que será que passamos muito disso aí, pastor? Será que está hoje em dia, como que será que está? A questão é a quantidade. A quantidade de pessoas no mundo hoje é muito maior, superior àquele período. A quantidade de habitantes na Terra hoje. Sim. E a quantidade hoje, né, também de cristãos é muito grande. No Brasil, acredito, estamos chegando aí quase, acredito, a 50% de cristãos, vamos dizer, cristãos não, de evangélicos. Evangélicos. Então, a quantidade de denominações neopentecostais é muito grande no Brasil. É muito grande no Brasil. E quanto mais erro, a proporção, né? de ocorrer erro é maior. Então, se nós formos analisar pela proporção daquele período para a proporção de pessoas agora, então, de acordo com a proporção, nós vamos ter também a quantidade de erros. Essa é a realidade. Sim, cada vez tem mais, né? Sim. Bom, a gente trouxe alguns exemplos aqui também. Ai, meu Deus. Já que a gente está falando desse assunto, água, né? Peraí. Então, eu lembro de pelo menos quando eu comecei há muito tempo atrás, que o pessoal dessa neopentecostal gosta muito de televisão, né? Então, eles sempre foram da televisão. Eu lembro muito bem no começo que tinha aquela ideia do copo d'água em cima da televisão, né? Eu lembro que esse daí foi o primeiro costume assim meio diferente que eu vi, né? Que eu lembro. Eu falava, mas por que eu preciso colocar o copo d'água em cima da televisão para orar, né? Não posso orar eu em casa mesmo aqui, né? Precisa do copo d'água lá, precisa do pastor orar. Então, aí a gente trouxe mais alguns exemplos aqui, só que um pouco mais moderno do que o copo d'água na televisão. Cara, essa liberdade que o pastor Edivaldo falou, o pessoal tá com uma liberdade de pensar. Então, eles são especialistas em talvez criar. O tempo que daria para ler a Bíblia, para se basear mais na Bíblia, a pessoa fica inventando. Eu vou inventar uma ideia, um culto da pena, vai sacudir a pena aí. Vamos lá, vamos ver um exemplo aí, vamos ver o primeiro exemplo aí. É uma mistura, dá para ver uma mistura ali de vamos dizer, judaísmo, religiões afrodescendentes, né? Você vê os movimentos de religiões afrodescendentes, judaísmo, aí um pouco do evangelho, né? Uma mistura de tudo. Sim. Dá pra ver pelas vestes aí, né? Que pelas estão vestimentas, sim. Igual é uma mistura. o pessoal judaico, né? Olha lá.
É uma Com mistura. a faixa de Israel no Sim. pescoço. Você tem uma mistura. E essa é uma necessidade, parece, né, de ter algo palpável. Né? Ele Exato, ali está com exato. um cajado. Cajado. Tá com um cajado. Então dá essa impressão que Exato. hoje não precisamos mais disso, né? Porque no Antigo Testamento nós temos essa necessidade do povo de Deus, Israel, específico, de ter algo palpável. Então, eles eram muito palpáveis, eles precisavam ver, eles precisavam tocar. Só que no Novo Testamento já é através da fé, é pela fé. É pela fé, não é mais, eu não preciso tocar. É que Jesus falou, você precisa tocar, Tomé, para crer em mim, tem que tocar, então toca aqui na minha mão, então, coloca o dedo no buraco dos cravos, coloca o dedo aqui do meu lado, seja crente, não incrédulo. Então precisa palpar. Ele fala, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É fé, é fé. É pela fé somos salvos e não pelo algo palpável. É o que o Dani comentou, né? Eu lembro porque a minha esposa no começo da fé, da nossa caminhada, eu ia numa igreja, ela ia em outra. E na igreja que ela ia lá, ela todo dia era uma coisa, sabe? Eu estava quase juntando uma despesa em casa, porque um dia era um pouquinho de arroz, outro dia era uma farinha, outro dia era um feijão. Se começasse a juntar, dava para fazer um almoço. Se começasse a juntar, aí tinha assim, eu entendo, pastor, depois eu comecei a ver que eu entendo como até uma estratégia. Olha, você leva o copo d'água, você põe ele perto da televisão e assiste o culto, ali com o copo ali. E depois qual que era? Eu falo porque a minha esposa participou naquele tempo lá. Aí ela, no domingo, quando ela fosse, de domingo a domingo, no domingo que vem, ela iria, levava o copo d'água para a gente beber dessa água aqui junto. Entendeu? Também como uma estratégia. Mas deixa... você sai de uma religião por causa das coisas palpáveis que você tem que ter Sim. O santo tem que ter isso, tem que ter aquilo, e depois aqui o cara te dá um copo d'água. Que acaba sendo a mesma coisa, acaba substituindo. Só copo d'água, né? A fé está aqui, você vem aqui, tem a fé que quando você beber esse copo d'água, você vai ser curado. Você entendeu? E a pessoa até esquece de quem é que cura. É o nome de Jesus. Aí não é o nome, mas é a água que entra. Que está aqui, essa água aqui, a hora que você sentir. A água abençoada. E eu falo para o pastor que algumas pessoas até são curadas, assim, eu creio que, porque Jesus curava, ele falava, a tua fé. A tua fé. A pessoa, ela bebe com tanta fé. É a fé. Que ela acaba e sendo curada. A graça, a misericórdia, a graça, o favor imerecido. Jesus fala assim, a fé dessa pessoa é tanta, ela está tão necessitada, então a graça, a misericórdia é tão grande que ele pega e ele faz o milagre para aliviar a pessoa. Sim. Por causa da fé dele, da necessidade, vamos dizer, da graça dele, da misericórdia dele para com a pessoa e do amor dele para com o ser humano. Sim. Por isso. Mas não para ratificar aí, realmente, foi a água que estava dentro do copo que... Porque nem tudo que está funcionando, pastor, nem tudo que está funcionando, Dani, olha, está funcionando, então Deus está se agradando. É o correto. Olha, está funcionando, Deus está no negócio. Exato. Não é porque está funcionando, não, meu filho. Você tem que ver as bases, você tem que ver se isso aí, o manual é a Bíblia. Exato. Você tem base isso aqui do que você está fazendo. Lá no começo da igreja eles praticavam isso. Agora, Exato. A questão é essa liberdade que cada um vai querendo bolar uma estratégia de trazer a pessoa ou de manter a pessoa, e cada culto tem que ser um culto diferente. Criar uma coisa, né? O culto que vem, todo mundo tem que vir com uma fantasia. Aí no outro culto, todo mundo tem que vir com a camisa de bolinha. Sair da monotonia, né? A pessoa tem que sair da monotonia. Ela não suporta mais a monotonia, ela precisa de algo diferente a cada final de semana. Tem que ser algo novo, uma inovação, para que ela seja motivada a continuar participando. Quase um entretenimento, né? Exato, exato. Tem como lá. Você sempre tem que ter vendo um filme. No cinema você vai para ver um filme diferente. Isso. Uma animação diferente. Mesma coisa na igreja. Tem que ter algo diferente que me motive a estar lá. Senão,
para mim lá, para cantar apenas aquela mesma liturgia, cantar os hinos e tal, não dá, tem que ter algo novo. Bom, vamos ver um segundo exemplo aqui, a unção do parkour. Nossa, meu Deus. Que é isso? Nossa. Oi. Uau. Nossa. Pulou por cima do púlpito. Ih, tem um Quase buraco lá derrubou. Sumiu. Meu Deus. Ali ainda que é o riso, né? A unção do riso, né? Tem que dar bastante risada. Ou seja, quando o Espírito Santo manifesta, a pessoa começa a rir. Ela começa a rir, que é a manifestação do Espírito Santo. Ele tá cheio do Espírito Santo, então ele começa a rir. Pulou por cima do púlpito. Por cima do púlpito. Meu Pai amado. Interessante, tá todo mundo comemorando. Histeria. Fosse um gol. Mas aí a gente vê algumas técnicas, né, que eu tenho acompanhado, eu tenho visto um coreano, na verdade, ele tá aqui, ele mora aqui no Brasil, ele tem uma técnica ele trabalha muito com uma técnica de hipnotismo. Hipnose. É hipnose. E realmente a hipnose a gente sabe que existe e funciona para alguns casos. E ele faz da pessoa o que ele quer. Ele fala, a hora que eu tocar no seu ombro, no seu ombro esquerdo, você vai rir. Rir do nada. E quando eu tocar no direito, você vai chorar. Você vê como que funciona. Então, eu não consigo pensar em outra coisa, porque não pode ser o Espírito Santo. Porque o que isso aí acrescenta? O que isso aí acrescenta, o que isso aí edifica? Exato. Não é? Você toca no cara, aí nisso aí o próprio Espírito Santo, então é o Espírito Santo que está fazendo ele gargalhar e sair correndo ali. Aí o Espírito Santo induz ele a ele saltar por cima do púlpito da igreja. O perigo se quebra, E cai. outra, aquilo ali é um lugar onde ele é santo. Né? Você consagrou. Ele está consagrado, aí o cara vai lá e pula por cima, sobe por cima do púlpito. E você vê que não é um menino. Não. E não é uma pessoa qualquer na igreja. Exato. Ele está sentado na primeira fila. É líder. É um líder. É líder. Aí se o líder faz isso aí, o resto da igreja aplaude, porque, meu Deus, olha o que está acontecendo. Entendeu? Exato. Então, a culpa é de quem, pastor? A culpa é de quem? Dessas coisas que estão acontecendo. Às vezes, se viesse um membro fazendo a mesma coisa lá do fundo, pulasse ali, a pessoa falava, aquele ali tá louco. Aquele ali, mas se for um líder, a pessoa está olhando para o líder. O líder, ele é o espelho da igreja. Sim. Conforme o líder, tal é a igreja. Exato. Se o pastor deixar que aconteça qualquer tipo de heresias aqui continuamente, pode acontecer uma coisa ou outra, mas o pastor tem autoridade para chegar lá, corrigir. como Paulo fazia. Sim. Como Paulo fazia, aqui não. Aqui nessa igreja aqui não vai acontecer porque foi uma falha aí, mas não vai ser um costume de acontecer isso aqui não. Exato. Agora ali, se o próprio dos frente da igreja ali, líderes, o cara sai correndo e pula por cima do púlpito, como que ele pode corrigir alguém depois de alguma coisa? Não é? Exato. O que nós temos mais aí? Vamos pro próximo. O que temos mais? O pastor vivendo uma experiência como comendo ovelha. Capinha, né? Comendo capim. Eu quero entender de que base bíblica que ele tirou que precisa viver com as ovelhas. Comendo capim. Comendo capim. Meu Deus. Dá a cabeçada na ovelha aí. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não, Que autoridade que esse pastor tem, pastor, de chegar depois dentro da igreja e os membros dele olharem e fazer isso aí. Qual que é a qualidade da igreja de uma pessoa que está num nível desse aí? Pois né? Você imagina o que ele ensina.
Meu Deus. Se o camarada faz uma coisa dessa daí, da onde que ele tirou isso? Então, eu também não consigo imaginar agora. Não. Da onde que ele tirou? Eu já ouvi pastor falar assim, pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? Assim, deve é ser. lógico, você tem que estar no intenção de que o pastor tem que estar no meio do povo. Sim, Você junto tem com que o caminhar povo. junto. Ali os pastores de ovelha cheiravam ovelha. É lógico que eu estava o dia Sim. inteiro no meio de ovelha, mas ele não comia capim que nem a ovelha. Exato. Aí o camarada quer fazer uma analogia, quer fazer uma coisa que não cabe. Assim, sabe? Você vai cair no ridículo. Exato. É ridículo. Isso é É ridículo. Eu lembrei disso daí do episódio de Nabucodonosor comendo capim. Capim, Né? exato. Mas até ali não cabia, né? Porque até ali Deus estava corrigindo Então, o camarada. era correção, Olha, era o já que juízo. você não quer me É o dar juízo. glória, me dar honra, então você vai virar um animal. Então, quer exato. dizer, eu acho que é pra Se gente tornou um juiz. Era saindo do pior e indo pro melhor, né? Agora o cara Não, ali tá parece ao tá contrário, voltando pro tá pior. regredindo. Olha lá, vamos ver mais um agora. Essas igrejas americanas. As igrejas americanas sapateadas. Tem muitas igrejas americanas que são geralmente as igrejas dos afros, né? Os afrodescendentes, que nos cultos isso é normal. Geralmente a maior parte delas funciona assim. Muitas têm pandeiro, né? Tem sapateado, a maior parte delas. Essa dancinha que eles dançam dessa forma, né? Vamos dizer assim, como que fosse um costume, né? Que veio já, que o africano, né? O negro, né? O africano já tem essa questão da cultura. Você vai para a África, tem essa questão você vê as da igrejas dança África, muito tem, aflorada, né? O Sim, africano tem essa questão da dança, do gingado e tudo mais. E aí você vê que geralmente eles trouxeram isso, incorporaram também ao ritual religioso, né? Da igreja evangélica, né? Igreja evangélica. Então é isso, a gente vê claramente nos Estados Unidos, é isso. Tem muitas igrejas que sapateado. E aqui no Brasil é justamente aquele vídeo que nós vimos ali, entre o primeiro lá que nós vimos lá, do pastor com o cajado lá, né? Aquele estilo que você vê que é uma mistura. Tem muitos elementos ali da Umbanda, do Candomblé. Né? Tem muitas denominações evangélicas que você entra, você acha que você está, se você for num terreiro e você for nela, você não sabe diferenciar se você está dentro de um terreiro ou se você está dentro de uma igreja. Você fala assim, mas aqui é uma igreja ou é um terreiro? Porque o que você vê no terreiro, você vê ali dentro da igreja. A mesma manifestação, ou seja, o mesmo estilo de culto. E às vezes trazem isso aí de maneira bem disfarçada. Por exemplo, tinha uma igreja lá que a minha esposa frequentou no começo da fé, aí você trazia a camisa da pessoa que estava com... o Edivaldo está com a vida toda enrolada, amarrada. Aí você trazia uma camisa sua de manga com um nó nas mangas. Uau. Aí chegava ali, era feita uma oração e era desatado aquele nó, e aí a sua vida, a partir daquilo ali, ia começar a andar. Então, isso aí, quem usa essa questão de nó em camisa são os terreiros. Sim, são eu quero amarrar a vida do Edivaldo. Sim, então, as religiões amarra afro. a camisa, amarra os braços, quer dizer, você vai, no mundo espiritual, você está cessando aquela pessoa ali, ela não consegue se desenvolver em nada. Sim. E aí a pessoa traz, eles mesmo faz o nó e ele mesmo desamarra. Sim. Então eu falo assim, onde que está isso na Bíblia? Geralmente eles utilizam a base, passagem de Paulo lá, de Paulo que ele não estava presente, e pegaram os lenços dele, e levaram e colocaram sobre o enfermo, uma pessoa endemoniada. Foi Paulo que mandou? E aí a pessoa era liberta, mas Paulo não mandou. E tem outra questão, vamos ver o contexto, a pessoa não analisa isso. Paulo não estava presente, estava trabalhando longe, era uma necessidade urgente, entendeu? Sim. Urgente. Então a pessoa foi lá e fez isso. E a fé da pessoa que estava ali também, uma necessidade. Né? Só que isso não é regra. Você não vê em nenhum momento Paulo mandando
que as outras igrejas falaram, vou passar aqui agora, vou deixar o lençol aqui para vocês, peguem os meus lençóis, os meus lenços e coloquem sobre as pessoas. Ele não faz em nenhum momento isso, né? Então foi algo excepcional, né? Único para aquele momento, para aquela situação. Não foi não se tornou uma doutrina, né? Se tornou uma doutrina. Sim. Vamos pro próximo aí? Vamos lá. Meu Deus. É um ator praticamente. Meu Né? Deus. Olha só. Que é isso, gente? Meu Deus. Meu Deus do céu, gente. Que é isso, gente? Luta travada. A luta travada. É cômico, assim, é cômico, triste de se ver, Triste. né? Como uma pessoa ela chega a uma situação dessa, né? Como uma pessoa pode chegar a uma situação dessa? Infelizmente, quantas pessoas que seguem um líder espiritual desse, né? Seguem um líder espiritual desse, descer dentro de um buraco, né? Um buraco para ser puxado depois da corda, para dizer que, como o profeta Jeremias foi lançado dentro do poço, ele também está dentro do poço, só que ali de forma diferente. Jeremias foi lançado dentro do poço, mas por que Jeremias foi lançado dentro do poço? Porque ele estava falando a verdade? Porque ele estava Exato. Porque ele tava pregando a verdade. Estava pregando a verdade, e apanhou, né, por falar a verdade, foi espancado por falar a verdade, lançado dentro de um poço cheio de lama por falar a verdade. Passou fome por falar a verdade, entendeu? Tudo por falar a verdade. E aí nós vemos claramente que o camarada está utilizando uma analogia para dizer que a pessoa está dentro do poço, que ela vai ser tirada do poço, arrancada do poço, mas Jeremias está dentro do poço por falar a verdade. Agora, por que a pessoa está dentro do poço aí, segundo o que ele está falando? Mas já que vamos fazer a analogia, ele falou que vai tirar as pessoas de dentro do poço, mas ele não está conseguindo sair de dentro do poço. A analogia tá furada. Ele tá ali, não tá fácil não. Ninguém tá conseguindo tirar ninguém. Ele que tá falando que vai tirar, mas ele não tá conseguindo sair do poço. Como que você vai ajudar alguém se for usar uma analogia? Então, já tá furado. Difícil. Vamos ver. Só mais um aí pra gente terminar. Meu Deus. Ui. Nossa, acidente. Meu Deus, quase pisou na cabeça. Olha lá. O mais interessante, você olha no fundo, as crianças olhando assim, meio com aquela cara de assustado. É aquilo que Paulo fala, né, para a igreja de Corinto, né? Qual a edificação disso? É bem claro, né? Qual a pessoa entra para um culto ali, a pessoa vai para o culto, e qual é a função nossa no culto? Nossa função no culto, qual que é a nossa função no culto? É adorar a Deus e que Cristo apareça e que nós desapareçamos. Eu pergunto, num culto como esse, onde está Cristo e quem que está aparecendo? Sim. Só as pessoas que aparecem, que vai para lá, vai para cá, e Cristo. E é onde entra o culto racional, onde entendimento. Que tá o entendimento? O que está acontecendo ali? Se entra alguém novo ali, né? O que Paulo fala lá na carta aos Coríntios, quando ele está falando sobre a ordem no culto para a igreja, ele fala claramente sobre as línguas estranhas, ele fala, não manda cessar. Que ele fala, eu oro em língua mais do que todos vocês. Falo em língua mais do que todos vocês. Mas a língua, quem fala em língua, edifica-se a si próprio. Então, se você estiver num culto e vou falar em língua, que haja um intérprete de línguas. E
Ele fala assim, eu prefiro falar, acho que ele falar 5 palavras com entendimento na língua normal, para que todos entendam, do que falar 5 mil palavras que ninguém compreenda. Porque as que você falar, 5 que você falar com entendimento, trará edificação às pessoas, e não a si próprio, porque o culto não é um local de egoísmo, onde as coisas se centram em você, onde você é o centro das coisas. Porque eu falar língua estranha edifica a você próprio. E, então tem um momento de você edificar a si próprio, mas a visão de Deus é a edificação coletiva com os dons espirituais, como nós vimos aqui na carta aos Efésios, para que a igreja seja edificada. A igreja, o todo, não apenas um. Haverá um momento que você vai orar sim para se edificar, mas na hora do culto também, o propósito principal é a adoração a Deus, a edificação da pessoa através da palavra, pela exposição da palavra doutrinária, bíblica, e um momento sim de intercessão, né? Então tudo tem o seu lugar, o seu momento, né? Sim. Bom, vamos terminando aqui mais um episódio. Quero agradecer aí a todos que ficaram com a gente aí até esse momento. Peço que todos vocês aí possam se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha ali, compartilhe esse vídeo aqui. Agradeço também àqueles que também ouvem a gente pelo Spotify, pelas plataformas de áudio de podcast. Somos gratos a vocês que a gente faz realmente isso aqui para edificar vocês também, né? Como uma forma de edificação, como uma forma de levar talvez essa mensagem aqui, que muitas pessoas às vezes não vêm na igreja, mas têm a oportunidade de ver esse vídeo aqui que a gente está fazendo. Então eu quero pedir que vocês compartilhem também esse vídeo aqui, para que cheguem a mais pessoas ainda, né? Agradecer também a presença do pastor aqui, do pastor Edivaldo, do pastor Edson, que está aqui com a gente fazendo esse trabalho, né? E a gente vai continuar aí. A cada 15 dias agora a gente está com o propósito de soltar episódio novo para vocês aí. Então fique atento ao nosso canal. Sempre tem conteúdo novo chegando. Agradeço a todos vocês que ficaram com a gente até esse momento.